Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Márcio Assis e a gente vai dar continuidade aí ao conteúdo de CSS. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar aí o CSS no formato inline, interno e externo. Então a gente tem essas três formas de trabalhar com CSS. O estilo inline, você usa o atributo style, como a gente viu inclusive na última aula. O estilo interno, você cria uma seção por meio da tag style dentro do bloco read do seu documento HTML, e o estilo externo, você cria arquivos separados e incorpora esses arquivos na sua página, como a gente vai ver adiante. O estilo inline, você declara e regra CSS dentro da tag HTML. Sendo assim, você só pode aplicar essa regra a um único elemento HTML. Você não consegue fazer uma reutilização. Inclusive, na última aula, né, a gente viu o exemplo aplicando regras para parágrafos diferentes, ou seja, você tem que replicar, mesmo se for a mesma regra, você tem que replicar isso para cada elemento. Aqui tem um exemplo, utilizando um parágrafo, e aí por meio do atributo style, a gente definiu algumas regras aqui, né? E aqui o texto do parágrafo. A gente fez isso no exemplo da aula anterior. Já o modo interno, você cria uma seção dentro do read, essa seção por meio da tag style, e aí aqui dentro você consegue definir as regras CSS de acordo com o seletor. Você pode definir várias regras, inclusive. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. Dentro da tag read, você vai criar aqui o atributo style e dentro dele você vai definir aí quantas regras forem necessárias. A vantagem disso aqui é que a gente consegue já começar a reutilizar a regra CSS para vários elementos. Nós vamos ver isso no exemplo daqui a pouco. Bom, e aí tem outro exemplo aqui, ó, onde você consegue definir mais de uma regra, ó, como eu estava falando. Então, aqui dentro a gente tem o bloco do HTML com H1 e com P. Aí aqui a gente tem as regras do P, ó, fonte Arial, tamanho 15, alinhamento justificado e cor vermelha, né? Que é esse exemplo aqui do lado. E o H1, definimos o tamanho da fonte, o tipo Times, pode perceber que ele é diferente aqui do Arial, e a cor Blue, né? Simples exemplo aí. Já o formato externo, que inclusive é o mais recomendado, porque você consegue aplicar as regras CSS para vários arquivos, para várias páginas HTML. Então, isso é bem interessante. E dentro do read, utilizando a tag link, você vai conseguir incorporar o seu arquivo CSS ao seu documento HTML. Então, tem várias formas de você fazer isso. Geralmente, a gente utiliza essa primeira, né? Não vai ter muita diferença aqui de um para o outro, não. Bom, aqui então está o arquivo que a gente criou na última aula, né? Eu vou criar uma nova pasta aqui, dentro dessa pasta CSS. Vou criar aqui uma aula 2. Eu colei esse arquivo aqui dentro da aula 2 para a gente manter esse arquivo aqui como está. Aí eu só repliquei ele aqui e eu vou excluir essas regras aqui que a gente criou. Nós vimos, né, então, na aula passada, a gente já viu como que usa o CSS inline, né? Como que você define regras CSS aqui dentro do próprio HTML, por meio do atributo style, né? Então, aqui você consegue definir várias regras. Ó. Eu posso definir uma cor aqui para o seu texto, o tamanho do texto. Ó. Vou colocar aqui 20 pixels para um parágrafo. Vai ficar um tamanho da fonte um pouco maior, né? Mas só para vocês visualizarem como exemplo. Vou definir aqui Font Family, ó. Vou colocar aqui Courier New. Então, aqui a gente já tem um grupo maiores de fonte, né? E aí a gente vai poder visualizar aqui na nossa página, no nosso HTML. Então, aqui tem um exemplo, ó.
Então, a gente modificou a cor do texto, modificou o tipo da fonte, o tamanho, pode perceber que o tamanho da fonte aqui está diferente. Esse último aqui mesmo, a gente definiu na última aula o tamanho 15. Aqui tem um tamanho 20, tá vendo? Então, ele continua pegando aí as propriedades. Ah, mas fica um pouco trabalhoso eu definir regras para cada parágrafo. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui dentro do read e criar aqui o atributo style. Então, para o parágrafo, eu vou definir algumas regras. Por exemplo, eu vou definir aqui color, red, text align, justify, font family. Vou colocar como Arial e font size eu vou definir aqui como 15 pixels. E aqui dentro, ó, eu vou definir uma regra para o H2, que é uma tag que a gente tem aqui. Então, vou definir aqui font family. Vou colocar Arial também, vamos manter o mesmo padrão de fonte aí, mas você pode mudar, por exemplo. Vou colocar aqui Verdana, né, para facilitar. Font size, vou definir 20 pixels, como vai ser um título, né? Fonte style, vou colocar itálico, né? Aí aqui é o estilo da fonte. E o background color, vou definir ele como Royal Blue. E a cor da fonte, color, eu vou definir aqui como black. Vou deixar como black, que já é o padrão, tá? Então, eu vou salvar. Então, vou tirar esse estilo aqui do primeiro parágrafo, tá? Vou tirar todas as regras que eu implementei aqui para esse parágrafo. Então, nós temos o H2, temos o P aqui sem regra. Se eu vir aqui, ele já definiu a regra para o H2, a cor para os parágrafos, ó. Então, todos estão color red, porque ele pega a cor do que está aqui. Uma coisa importante da gente destacar aqui é que o inline ele prevalece sobre o externo. Se eu vim aqui, vou colocar color blue. Vocês vão ver que ele vai pegar a cor do que está no inline. Então, o inline ele tem prioridade em relação ao externo. Então, todas as regras que eu defino aqui no inline, ó, text align, vou colocar aqui nesse parágrafo center, tá? Então, esses dois parágrafos aqui, eles estão com formatação inline e essas formatações prevalecem em relação às outras, né? Então, ele não vai pegar isso aqui. Então, isso é muito importante. Como eu não defini aqui o tipo da fonte, ó, ele pega o tipo Arial, que é o tipo que eu defini para os demais parágrafos. Se eu mudar aqui, vou colocar aqui Font Family Cursive, né? Vou pôr aqui só para vocês verem. Aí ele muda, tá vendo? Ele mudou aqui o estilo, né? Isso só para mostrar para vocês que o inline tem prioridade em relação ao interno. Então, aqui nós temos ó, um CSS interno. Eu posso criar vários parágrafos aqui. Ó, criei o parágrafo. Vou, inclusive, separar aqui. Ó. Vou criar aqui um H2 e vou colocar aqui, ó, parte 2 do texto. Vou criar aqui. E aqui eu vou criar parágrafo. Então, eu criei mais um parágrafo aqui. Vou replicar esse parágrafo. Então, vou criar aqui 3 parágrafos, vou formatar. E aí, ó, eu não defini nenhuma regra para esses caras aqui internamente, ó. Então, vocês vão perceber, ó, que ele pega as regras já definidas lá. Então, a gente tem aqui o título definido, temos as regras do parágrafo, e você pode perceber, ó, que ele vai pegando aqui. Os dois últimos aqui, a gente definiu regras específicas para ele com CSS inline. Show de bola, né? Então, a gente pode perceber que com CSS inline, a gente já consegue formatar o nosso texto, definir uma regra para vários elementos. E aí, tem o CSS externo, que aí o que a gente vai fazer? Ó, vou vir aqui dentro dessa segunda pasta, vou criar um novo arquivo, ó. Vou chamar ele de estilos.css. Aí a extensão dele tem que ser CSS, tá? Vou criar aqui regras para o body. Vou definir aqui, ó, background color aqua. Parágrafo. Vou definir regras aqui para o nosso parágrafo. Então, vamos colocar aqui font size 15 pixels.
Font Family, vou pôr Arial. Font Style, Normal. Text Align, vou definir como justificado. Então, vou definir regras aqui para o H2. Eu vou definir o alinhamento centralizado para os títulos, font size 20 pixels, vou definir a cor do texto aqui, blue, e um background color white. Né? Bem simples aqui, eu defini três regras aqui no nosso arquivo CSS. Então, nós temos aqui, ó, essas regras internas. Vou criar aqui, deixa eu copiar esse camarada, né, o index, e vou colar ele aqui. Então, vou criar aqui, ó, dar um F2 aqui, page 2, né? Vou chamar aqui de page 2. Vou remover esse atributo style daqui e vou deixar esse page 2 só com esses parágrafos aqui. Criar um segundo título aqui, ó. Segundo título. Vou criar aqui mais um H2, terceiro título. Então, nós temos aqui a nossa estrutura, né? Então, vou abrir aqui segunda página. Então, por enquanto, ela não tem formatação, né? Ela está aqui somente dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, por meio da tag link, eu vou definir o nome do nosso arquivo. Então, aqui eu defino o link, o rel é o style sheet, né, o tipo de arquivo que a gente está trabalhando, e o href é o nome do arquivo que a gente quer incorporar, tá? Aí aqui nós temos nenhuma regra, nós temos o HTML puro, e olha que legal. Ele já pegou aqui, ó, todas as regras que eu defini. Se eu crio um terceiro arquivo aqui, ó, vou copiar isso aqui e vou replicar esse arquivo dentro da pasta. Vou chamar aqui, então, de page 3. Então, se eu criar aqui um page 3, né, se eu tiro isso aqui fora, vocês podem perceber que ele não pega a formatação. E se eu deixar, fazer o link, né, ele já pega toda a formatação. Então, isso é muito bacana, né? Então, a forma externa, ela é muito interessante. Se eu vir aqui e fazer isso, ó, colocar aqui link, né? Estilos, ó. Mesmo no index, que ele tem algumas regras aqui dentro. Então, eu vou remover uma dessas regras aqui, ó, e vocês vão perceber que o index também pegou aquela formatação externa lá que a gente tinha definido. Aí, a formatação interna, ela prevalece em relação à externa. Então, vocês têm que ficar atentos com relação a isso. Você tem uma formatação inline que ela tem prioridade em relação ao interno, ao que é declarado dentro do read, e esse tem prioridade em relação ao externo, ok? Então, recapitulando aqui, a gente viu os modos inline, que você declara as regras por meio do atributo style. Nós vimos a forma interna, que você declara as regras dentro do read através do elemento style. E a gente viu o modo externo, que você declara as regras num arquivo CSS separado, né? Então, você vem aqui, cria um arquivo CSS separado e define as regras aqui dentro. E por meio do elemento link, você incorpora esse arquivo às suas páginas. E aí você pode ter N páginas herdando os estilos de um mesmo local. Então, um grande abraço aí, até a próxima aula.